Voltamos com a nossa Terça das Almas, dessa vez realmente numa terça pra gente comentar episódio novo de Bleach, temporada da Guerra Sangrenta de 1000 anos, dividida em partes. Essa é a terceira, eu tô falando do episódio... Esqueci. Disney Plus, Bleach, episódio 8. Episódio que a gente viu uma luta focada especialmente no Mayuri, que vários de vocês falaram, é neste episódio que você, Gabi, vai ver o Mayuri brilhar, que você vai adorar ele, mesmo com esse jeito sarcástico de que quer ver toda a Soul Society explodir desde que ele fique mais inteligente e ganhe tudo. Teve informação que fez a minha cabeça explodir um pouco, teve luta interessante com uma coisa extremamente grotesca, assim, bizarra. A gente tem que comentar sobre isso nesse vídeo. Oi, antes de tudo, muito obrigada a você que assistiu ao meu último vídeo. Eu tenho recebido muito apoio de vocês, tanto em forma de seja membro aqui embaixo, a galera que tá super empolgada, especialmente de participar do nosso clube de leitura que vai começar agora em dezembro. Se você quiser participar ou principalmente ajudar este canal, vou deixar aqui na tela como clicar no botão Seja Membro, escolher o seu nível de apoio e ajudar este canal a continuar cada vez mais. Aqui ou catarse.me/Gabi Xavier. Mas fora isso, você sabia que tem camisetas como essa que eu estou utilizando e também da coleção de Bleach com 25% de desconto? Ou caneca inspirada em Bleach, Drink and Bankai, você só encontra em loja.com.br/Gabi Xavier. A caneca também está com mais de 10% de desconto. E aproveite para se vestir bem com essa coleção que você só encontra em loja.com.br/Gabi Xavier. Aproveite as promoções depois, porque sempre me ajuda muito também. Dito isso, já colocou aqui embaixo o seu Bankai pra gente marcar aqui presença neste vídeo, nessa colaboração que a gente faz de tempo em tempo com Bleach? Gente, vamos lá. Não sei o que vai acontecer e eu adoro quando vocês dizem pra mim que várias das cenas, como a luta do episódio passado do Renji contra o Ishida, era uma coisa inédita, que não tinha nem no mangá. Porque por mais que você, que com certeza é leitor, seja especialista, tenha base pra entendimentos gerais, mesmo de coisas inéditas que eu não tenho, até porque a minha memória falha várias vezes, é boa a sensação que, de certa maneira, estamos todos unidos, esperando coisas que eventualmente não aconteceram acontecerem. Não sei o quanto eles, Kubo, o estúdio, podem mudar deste desfecho de um arco já conhecido dos leitores, mas quanto mais a experiência for diferenciada e segundo o que vocês dizem, melhor, mais os fãs ficam felizes e eu me incluo nessa, ok? A gente até começou o episódio logo do final ali da luta de Renji e Ishida, e eu fiquei notando como o Ishida, sempre que dá o golpe, vê ali o outro sangrando, ele olha pro lado, ele tá sempre observando os cantos, como se ele fosse observado o tempo todo. Aqui sou eu novamente fazendo a minha teoria de Ishida seja um traidor reverso, mesmo que eu te critique até o final. Eu não entendi se o Barro, que é o Quincy, ele tava de alguma forma de longe presenciando a cena da luta dos dois, do Renji e Ishida, ou se foi um corte que trocou de núcleo assim de repente e ele estava apenas observando o outro grupo que estava invadindo a Soul Society, o grupo inclusive da Goten 13, porque são espaços diferentes. O Renji estava junto do grupo do Ichigo, que estava num local completamente outro, inclusive distante, por mais que um sentisse a energia do outro, do grupo, por exemplo, que a gente viu, o que eu entendo, o Barro ali mirando. Se ele não estava observando a cena do Ishida, vou dizer que eu achei essa montagem um pouco confusa, porque foi basicamente uma forma de dizer, tem uma galerinha aqui lutando, que a gente acabou de ver no episódio passado, tem um outro que podia atirar nos outros correndo e não atirou, e agora vamos ver o que realmente importa no episódio. Não é uma crítica, mas eu fiquei um pouco confusa, talvez eu esteja sendo lerda pra compreender. Se quiser me ajudar nos comentários, eu agradeço. E aí que a gente vai pra parte que realmente importou no episódio 8, que foi a luta envolvendo, diria que Zaraki, mas Zaraki mal conseguiu fazer algum movimento, mas Mayuri contra Pernida. Se eu não estou enganada, acho que é Pernida mesmo o nome dele, ele até reforçou ali, pô, me chama pelo nome, não fica aí usando palavrinhas, eu tenho aqui um contexto. E o bicho geleque estranho que usa capuz e estica os negócios e torce o braço dos outros, parece que, falando em braço, ele é o braço esquerdo do Rei das Almas. Realmente não me surpreendi, já que tem um braço picotado com o outro braço naturalmente estava picotado em outro canto. As pernas devem estar por aí também, os olhos a gente sabe que sim. O restante do que sobrou lá em cima foi absorvido pelo Yhwach, o Rei Quincy, mas e o resto que foi ali dilacerado? E por que dilaceraram este ser? Alguma hora Bleach vai explicar isso, ou esse é um conteúdo que eles têm que adicionar como extra? Porque, de novo, eu quero entender, para além de terem prendido um cara lá para ser o Rei das Almas, o pilar do equilíbrio dos mundos, ele querendo ou não, ainda picotaram ele, espalharam por aí, a ponto de
o braço esquerdo dele cair nas mãos do potencial inimigo, porque o braço esquerdo estava super fiel aos Quincy. Não é como se ele não soubesse. Não sei se porque é uma união do Pernida, que é um Quincy, o Sternhitter, com o braço esquerdo, mas a fala da mãozinha, né, do braço, mãozinha esquerda lá e tal, era em prol do Renato Quincy. Bem, só que antes disso acontecer, a gente vê o Zaraki indo pra cima com tudo, e quando ele vai pra cima, ele percebe que ele foi atacado, mas ele não sabe muito bem como, ele só sabe que ele perdeu um braço porque o braço tá retorcido. E o braço não tá apenas retorcido, o braço de repente começa a fazer um efeito em cadeia que se retorce cada vez mais, e a coisa pode ficar mais difícil se ele não arrancar o braço fora. E ele arranca. E ele arranca, sem sofrer, sem nenhuma dificuldade, o que é um braço para um cara que tem todo o resto do corpo com muita força, potência e vontade de matar. Embora o Mayuri estivesse ali do lado, ele faz análises, observações sobre o que está ocorrendo, de maneira até meio fria, até porque ele tem aquela pegada meio cientista, do tipo, olha, que bom que você arrancou seu braço, nem te falei nada, mas se você não arrancasse, você todo ia virar uma carne moída, o que não é excelente, já que precisamos da sua força ainda neste combate. Só que ele não faz grandes movimentações, inclusive fica no ar, tá? E eu entendi que o episódio, este momento, deixou de propósito essa dúvida. Se, por exemplo, na outra investida que o Zaraki deu pra cima do Quincy, Mayuri não o impediu de propósito, porque ele faz um grito ou um chamado de não vá, de fique aqui, de não se aproxime porque não dá pra lutar de perto contra esse inimigo, porque ele é potencialmente perigoso e a gente não entendeu 100% das suas habilidades, como funcionam. A acusação que vem do time do Zaraki depois é que o Mayuri deixou que o Zaraki fizesse aquilo pra que ele fosse uma cobaia, pra que ele entendesse o funcionamento dos poderes, das habilidades do Quincy, pra que Mayuri aí então pudesse lutar de maneira mais eficaz e segura. Pode ser que seja isso? Pode, não duvidaria, mas por que surgiu essa dúvida, inclusive na figura da capitã do Mayuri, que é ali quem tem maior proximidade e talvez entendimento daquela figura? Me deu uma sensação dela pensando assim, tomara que vocês estejam certos e ele seja um filho da mãe egoísta, porque talvez ele esteja também confuso contra esse inimigo. Então melhor que ele tenha uma estratégia egoísta, horrível, que prejudica o aliado em prol de si mesmo, do que ele tá ali pego pelas eventualidades, consequências do que tá rolando ali, sem um plano precisamente traçado. Vou dar esse fiozinho de crédito, não sei se vocês tiveram outra interpretação ou se lá na frente a história vai afirmar alguma coisa sobre, mas mesmo eu com vários pés atrás com Mayuri, ou talvez com vários desses cientistas, porque vou dizer, não é todo personagem que é bonzão, inteligente, super articulado, que ganha e vence várias coisas inacreditáveis, que só por ser fortão eu vou achar legal se a personalidade dele for horrível. Então até esse ponto, Mayuri, pra mim, ainda tem aquela personalidade de cientista, como eu disse, que é frio demais. Então eu entendo o seu potencial, entendo a sua importância, mas gostar dele aí é um caminho muito longo. Ainda assim, eu dou esse ponto de crédito ou de dúvida, porque me pareceu que ele não estava exatamente colocando o Zaraki como cobaia, como isca. Só que a partir do momento que o Zaraki foi pra frente de novo, dizendo, não, é só eu atacar mais rápido ali a cabeça dele, dividir em dois, que tudo bem, ele não vai conseguir me atacar, eu desvio, sei lá. Quando ele vai e ele é atacado, as duas pernas viram carne moída, aí sim o Zaraki de bom grado se colocou como cobaia e deu a oportunidade do Mayuri afirmar o ponto do que era a habilidade do inimigo e aí aproveitar pra si a chance que surgiu. Se for assim, gente, é paciência, né? O Zaraki é impulsivo demais, é forte, é habilidoso pra caramba, mas não consegue pensar o mais um. Não foi o melhor momento e aí... Daí a gente viu, eu fiquei um pouco chocada. Quando o Mayuri vem e coloca o golpe justamente no peito do Zaraki, eu falei, o que ele tá fazendo? Ele tá dizendo, opa, já sacrifiquei você, vai embora? Tudo bem. Eu não achei que ele estivesse matando, mas o Zaraki obviamente ficou irritadíssimo, porque aquilo, por mais que fosse uma forma de inserir uma anestesia no corpo do Zaraki, também era uma maneira de paralisá-lo, do tipo, fica aí quietinho, enquanto você não é mais usual, você foi útil pra mim, vai parando o sangramento, as feridas, não vai virar tudo carne moída, como eu disse, você é útil, sua força ainda é necessária neste contexto, mas fica aí de boa, quieto, o Zaraki fica possesso. Eu acreditei que ele não estava fazendo nada pra matar o Zaraki, até porque seria ousadia demais fazer isso com um inimigo fortão ali na sua frente. Mas que também ele não liga para as consequências de um cara que talvez não esteja muito também ali próximo de se importar com amizades. Ele não tá ligando mesmo, não. No decorrer da luta, eles explicam melhor o poder do Quincy Capuzinho Geleca, que na verdade, para além dele ser a mão esquerda do Rei das Almas, ele também consegue esticar, né, ampliar os nervos do próprio corpo, entrando em contato com os nervos do seu adversário, com o corpo do seu adversário, manipular braços,
pernas, o corpo em si. E aí fez sentido até, porque ele consegue, como um Quincy, manipular muito bem as partículas da sua energia espiritual, ele consegue fazer essas manipulações corporais muito bem, e com isso, com essa habilidade, ele consegue também manipular o próprio adversário. Explica o braço retorcido da Yoruichi no outro episódio, explica o Zaraki neste, só não explica tão bem porque ele consegue fazer esse mesmo processo com objetos inanimados, né, com pedras, solos ao seu redor, mudar o formato deles, manipulá-los utilizando os seus nervos. É como se fosse, imagino, partículas de energia espiritual, não é um contato nervo com nervo, partícula orgânica com partícula orgânica, mas é como se aquilo ali virasse um pedacinho, um traço de energia espiritual que manipula o ambiente ao seu redor. Mas aí a gente perdoa, porque o cara basicamente é uma junção com a outra parte do Rei das Almas, como eu disse, que foi ali arrancada e sei lá como foi parar com ele. Eu não entendi se foi parar com Yhwach e Yhwach passou para este Quincy, ou se foi com o Quincy que depois foi abraçado ali pelo Yhwach, mas ele é poderosíssimo. E como um ser extremamente poderoso, ele consegue até explodir a armadura do Mayuri. Acho maravilhoso que Mayuri fala: ó, explodiu ali a minha armadura. Então ele sai de lá ileso, a armadura ficou, e ele meio que diz: não vou perder tempo aqui dizendo como que isso aconteceu, como que funcionou esse negócio da armadura, pensa aí você. Na mesma hora eu pensei, ok, não tenho bagagem, nem talvez intelecto neste momento, contexto em Bleach pra entender, então vou pedir para as pessoas no meu vídeo me explicarem. Tem alguma coisa substancial pra falar sobre o que ocorreu com a armadura do Mayuri? Ou é só uma piadoca pra dizer, não me importo nem sequer com você que tá lendo, no caso do mangá, ou assistindo? A luta pra mim não foi daquelas frenéticas no sentido de, nossa, me empolga, com várias reviravoltas. Foi uma luta de muita genialidade, até porque o Mayuri tem mais essa pegada. Ele utiliza todos os seus artefatos, objetos, criações, e ele vai fazendo constatações durante muito tempo, inclusive parado, sem fazer grandes esforços. Então não é aquele enfrentamento de socos e brilhos e vai pra cá e pra lá e tal, mas tem a devida emoção e é um ritmo, uma pegada diferente. Se a gente pensar que é um arco e é um anime também que tem muitas lutas, quando você varia o tipo de ataque, isso é algo que Bleach tem feito muito bem, especialmente nesse contexto de ataque de Quincy contra Shinigami, cada um tem uma potencialidade, isso traz uma diversidade que tira a chance de monotonia de um anime que, de novo, parece que vai apostar em luta, luta, luta. Você tem que trazer luta um pouquinho diferente, senão é mais do mesmo. Só que a Bankai, quando chega a hora da Bankai, aí a coisa fica diferente, literalmente diferente, que eu saiba, nunca tinha acontecido dessa maneira com o Mayuri até agora, porque ele tem uma evolução da sua Bankai que, inclusive, é adaptável. É como se a Bankai ela pegasse todo, bem do seu tipo, né? Todo o arquivo, contexto, ensinamentos, coisas que ele percebeu do adversário e criasse, fizesse um nascimento de uma Bankai, de um novo, sei lá, estágio final, que fosse exatamente o contra-ataque perfeito para aquele adversário segundo os dados coletados. Só que a forma que isso acontece, por mais que ele fale de dar à luz, de nascimento, de ser praticamente uma coisa assim evolutiva, embrionária, né? Faz uma alusão com o próprio feto, o crescimento do ser humano e como aquilo é uma evolução para algo melhor e mais bem formado. Bem, não importa. O que a gente vê em tela foi bizarro. Porque primeiro que caiu um feto quase como um cocô, um feto gigante plá, no chão, a Bankai. Só que este não era o momento final. Na verdade, o bebê ia ter um bebê. O que quando eu percebi que o bebê tava ficando barrigudo, ele falou de dar à luz e o bebê começou ali a ter a barriga rasgada no que não era uma cesárea muito saudável, eu falei, que coisa estranha, eu já vi numa história mais recente um final que tinha um bebezão, mas esse aqui conseguiu trazer o bebezão de uma maneira bem pior. Não tô criticando, mas que é grotesco, é grotesco. E talvez por ser grotesco seja bom, porque gera essa sensação e esse estranhamento que combina com Mayuri. E o bebezão Bankai forma final, não me peçam nomes porque são muitas sílabas e muitas coisas que minha cabeça já não vai gravar. O bebezão, ele vem com uma gama de nervos todos sobre a pele, na primeira camada, na verdade, 70 camadas de nervos. E assim, além de ser um bebezão extremamente raivoso, porque ele tá sentindo dor em tudo, imagina seus nervos expostos totalmente, o vento, o chão, o encostãozinho, qualquer coisa, dói pra caramba. Então é um bebê bravo, pra não dizer outra coisa, muito bravo. E a Bankai bebê Kai, ela vai pra cima do Perinda, porque é uma Bankai, é um ataque, e com essas 70 camadas, o
pena ainda teria que fazer 70 ataques para retirar todas essas camadas para conseguir chegar num ponto em que ele conseguisse realmente manipular toda a carne daquele bebê. Senão ele ia apenas retirando camadas de nervos e não conseguindo manipulá-las, porque tinham várias outras. E enfurecendo o bebê, né, que vai comendo todas as coisas, porque aliás, o Mayuri, eu esqueci de comentar isso, tenta cortar dedinho para colocar conservante e levar para estudar, mas quanto mais ele corta dedo, mais o dedo, tal como uma quimera, dá origem a um outro braço, e tinham vários braços que o bebê Bankai dá conta e come tudo. Estranhamentos à parte, foi aí que a gente parou o negócio, né, no bebê Bankai do Mayuri comendo os braços, as mãos e tudo e tal. Todo mundo chocado com o que tinha acontecido, o Zaraki ainda paralisado com ódio, mas eu não acho que é o fim, porque é a mão de um rei das almas. Então, assim, deve ter alguma coisa a mais. Por mais que o Mayuri seja sensacional, até pro ego dele talvez fosse bom vir peraí, mas não foi tão fácil assim? Ou foi, né? No próximo episódio a gente viu uma outra luta e um outro Queen, se esse já foi, vai saber. Gostei do episódio. Eu não diria que foi o meu favorito até agora, mas talvez porque eu não tenho esse apego, esse vínculo muito grande com o estilo do Mayuri, mas foi um episódio bem feito. Só o começo que eu achei confusa a montagem. De novo, muito obrigada a você que voltou aqui, deixou aqui embaixo o Bankai, que me apoia clicando nos links todos aqui embaixo de parceria e que resolveu principalmente também virar um membro, seja membro ou apoiar no Catarse. E você que tá aqui simplesmente assistindo silenciosamente até o final deste vídeo, de todos os outros que você se interessa, obrigada. Do fundo do meu coração, obrigada. E você querendo, eu sempre voltarei e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Bankai!